Daí a importância do Filho de Deus, a importância da pessoa do Senhor Jesus, que vem nos resgatar da situação que nós estávamos, para nos firmar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é de nos fazer principado. Por isso ele nos fez príncipes, co-reis com Cristo. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para dar sequência a um raciocínio que nós chamamos da economia neotestamentária de Deus, que é o plano que Deus elaborou. E isso começou antes da fundação do mundo, para se dispensar para dentro do homem tripartido. Para isso acontecer, Deus criou leis espirituais, criou princípios, que disponibilizou, que possibilitou ele, como próprio Deus, se dispensar para dentro do gênero humano e firmar como vida no interior deles, dos que creem. Isso é algo extraordinário. Em contrapartida, nós também fomos mergulhados para dentro do Deus triuno, onde vivemos e existimos. É uma mescla, é a fusão do divino e humano, nessa união, nessa unidade eterna. Hoje eu gostaria de ler com vocês Gênesis 1, 22, que diz assim: E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundo, multiplicai-vos, encheis as águas dos mares, na terra se multiplique as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Versículo 24. Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, homem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Nós vemos aqui um princípio que Deus estabeleceu para que o ser criado pudesse multiplicar segundo a sua espécie. E a gente vê que isso aconteceu. Os peixes se multiplicaram de acordo com como foi criado, as aves se multiplicaram de acordo com a sua espécie, de acordo com como foi criado. Mas nós vemos que o homem falha nesse propósito. O homem falha quando ele não reproduz o modo como ele foi criado, imagem e semelhança de Deus, trazendo em mente que Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, e Adão, ao reproduzir, ele não reproduz a santidade e a justiça de Deus. Ele reproduz, na verdade, aquilo que ele se tornou. A escolha de Adão e Eva de desobedecer a Deus, Adão no sentido de não cuidar do jardim, que era uma responsabilidade dele, ao desobedecer a ordem clara e direta que Deus disse para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso não é levado a sério, entra para dentro de Adão o pecado. Pecado no singular, nós sabemos que não é um comportamento humano. Pecado no singular é, na verdade, uma natureza. É uma vida que entra para dentro de Adão e ele é constituído do pecado. Logo, quando Adão reproduz, pelo fato dele ser uma matriz, cabeça de raça, um Adão, né? Aquele que há de reproduzir e ali o seu semelhante, ele então reproduz pecado. Então o plano original de Deus, que era que o homem viesse reproduzir segundo o modo, os moldes, o princípio, a qualidade que ele foi criado,
ele então não é fiel a isso, ele não reproduz o modo como ele foi criado, mas ele reproduz sim aquilo que ele se tornou. Pelo fato dele ser a matriz, ele reproduz levando aquilo que ele se tornou. E ele se tornou pecado. Salmo 51:5 apresenta que nós fomos gerados em iniquidade. Ao conceber da nossa mãe, essa natureza pecado já entrou para dentro de nós e nos separa de Deus. O que nos faz separação de Deus e o homem, ou melhor, nos fazia separação, porque Cristo tratou essa questão, era a questão do pecado. Então, de Adão para cá, ao reproduzir, esse princípio de reproduzir conforme a sua espécie, se deu. E todos vêm reproduzindo, levando essa linhagem, levando essa identidade de pecado para todos. Por isso que a palavra diz que por um só homem entrou o pecado. Mas graças a Deus, que por causa de um outro homem, a redenção e a vida eterna. No versículo 28, nós lemos: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui a gente vê uma ordem. Primeiro, o que nós vemos? Que Deus nos abençoou, no sentido de ser fecundo e multiplicar e encher a terra. Na sequência, o domínio. Se Adão reproduz o modo como ele foi gerado, que é as qualidades divinas, nele estava essa capacidade de gerar segundo aquilo que ele foi criado. Se isso acontecesse, Adão naturalmente teria domínio sobre toda a criação. Mas antes de multiplicar, antes de encher a terra com esse elemento que ele foi criado, que é a imagem e semelhança de Deus, ele cai em pecado. Quando Adão recebe a natureza de anjo caído, ele perde a capacidade de ser domínio, de ser dominador. Essa posição, na verdade, foi usurpada por Satanás. Satanás tomou a posição que, na verdade, era para o gênero humano. Por isso que ele é chamado de usurpador. Ele tomou para si uma posição de dominador. Ele tomou uma posição de potestade, de ser poder. Ele tomou uma posição de ser principado, de ser príncipe. Por isso, príncipe deste mundo. Mas no plano original de Deus, isso não era para anjo. O homem entregou para o anjo. Mas não era. O plano original de Deus, para ser potestade, é o ser criado, o homem. Para ser dominador, para ter domínio sobre todas as coisas, estava relacionado a multiplicar conforme ele foi gerado, encher a terra e estabelecer o domínio. Inclusive até sobre os animais. O animal que rasteja, ali está falando da serpente. E sobre toda a criação de modo geral. A gente vê que o homem perdeu isso logo no início. Hoje o homem não tem domínio sobre a natureza, sobre o ser criado. Pelo contrário. A ideia e o plano original, pela falha de Adão, caiu por terra por um tempo. Porque tudo aquilo que Deus determina há de se cumprir. E Deus nos abençoou nessa direção. Daí a importância do Filho de Deus, a importância da pessoa do Senhor Jesus, que vem nos resgatar da situação que nós estávamos, para nos firmar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é de nos fazer principado. Por isso ele nos fez príncipes, co-reis com Cristo. A ideia de Deus é fazer de nós potestade. Por isso que ele está firmando em nós o poder de Deus, que é Cristo, que já está no nosso interior. A ideia e o plano com tudo isso é que o homem tenha domínio sobre toda a criação, porque ele é, na verdade, a cabeça de toda a criação. Ele é o único que tem a capacidade de receber o próprio Deus no seu interior. Então Jesus vem no sentido de nos resgatar, porque essa queda nos levou à morte. Morte é separado de Deus.
Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele, o Senhor, nos deu vida. Ele nos resgatou desse ambiente. É o que nós vamos continuar vendo na sequência, a importância de Deus levantar mais um Adão. O último Adão. 1 Coríntios 15, 45 apresenta. E nós vamos estar vendo a importância de Deus levantar esse último Adão com esse mesmo propósito de reproduzir conforme ele foi criado. E Jesus foi fiel, ele cumpriu, e graças a Deus por ele, porque nós tivemos a oportunidade de experimentar o regenerar, né? Ser gerado novamente agora, e esse princípio, que é um princípio eterno, ele continua se desenvolvendo, ele continua valendo, é eterno. Por isso, agora, por meio de Cristo, nós recebemos a oportunidade de receber o próprio Deus no nosso interior, ele ser gerado em nós, ser trabalhado em nós, se tornar a nossa realidade, e a partir de então a gente poder reproduzir isso, né? Transmitindo, levando a outros. Né? Louvado seja o Senhor por essa bênção, por essa oportunidade. Tudo aquilo que Adão falhou, no sentido de reproduzir Deus, Cristo foi fiel e está reproduzindo em cada um de nós tudo aquilo que Deus é. Jesus é o Senhor.